Já bateu aqui no balcão do inferno. Arpum da Lorena Alves, autora da Flive. Se a gente descascar, ela pode ir lá no grupo, descascar a gente, chorar, falar que a Flive enganou ela. Então, ô Bia, controla aí, viu? Vamos ver até onde a gente vai. Tá certo, tudo bem, tudo bem. E lembrando que se começar a ficar esquisito o texto, eu vou botar o chifre, enquanto isso não precisa. A Bia ela já veio com fone vermelho e tá no cabaré claramente pra fazer a insinuação, né? Eu tô no segundo copo de drink, tá? Ainda tem mais dois pra eu tomar, então se preparem. O que você tá tomando, inclusive? Só pra ficar relaxado, olha. Tá tomando o quê? Tô tomando gin. Gin? Nossa, Tá gente. bem fraco, viu, gente? Tá? Nossa senhora, tá Você bem escolheu a fraco. bebida perfeita pra você ficar louca e não perceber. A galera vai botar a gente na Basicamente. cruz. Tá, eu vou lendo. E aí você. É, eu não tô transmitindo pra você a tela, né? Eu vou transmitir pra você a Eu tela. tô aqui aberto, dá pra eu ver, Mas mas eu teria que tem um usar os delay olhos. safado, ó. Eu vou botar ali a transmissão, não vai dar problema pra galera. Ah, então é melhor, melhor. Que aí eu teria que usar o óculos. E aí tira um pouco da minha credibilidade. É, não, tá de boa. Aí, ó. Me confirma que você tá conseguindo ver de boa. Só vou testar aqui as telas pra ver como é que tá, tudo certo. E aí a gente vai seguir já. Tá conseguindo ver minha tela aí de boa? Vai conseguir ler? Então Sim. beleza. Vambora. Os Príncipes Angélicos, O Sangue da Coroa Alada, por Lorena Alves. Agora fica aí a pergunta se Os Príncipes Angélicos é o título e O Sangue da Coroa é subtítulo, ou se é uma série e O Sangue da Coroa sei lá, tipo, o nome do primeiro livro, mas é o que a Eu, gente tem. eu acho que ela tá pensando nos dois títulos. Aí ela colocou um e outro. Eu acho que é isso, né? Posso estar enganada, E dos mas dois eu títulos acho. aí, qual que vira mais, será? Você acha? Ela deve terminar o texto e aí ela vê o que combina mais depois com o Não, pô, título. mas comercialmente você acha que um dos dois tá prestando mais? Hum, Ó, é Os Príncipes Angélicos e O Sangue da Coroa Alada. Eu tenho uma Eu não opinião já. gosto da palavra angélica. Sério, porque eu Tipo, gostei mais dos Príncipes Angélicos. eu achei ele. Não sei, Mas aí eu não depende, gostei né? dessa palavra aqui, né? Porque, Assim. tipo, ela falou que é alta fantasia. Se fosse alta fantasia hot, aí eu acho que os Príncipes Angélicos pegava forte. Agora, sendo uma alta fantasia sem hot, aí talvez não pegue tanto, né? Sangue da coroa lá. Então, Sei tem que lá. ver, acho que tem que ver a história. Vamos ver. Então, vamos ver a sinopse. Em Angélia, um orgulhoso e peculiar reino governado por castas de homens-pássaro. Eu já gostei porque tem representatividade de pássaro aí. Aconteceu uma tragédia. Tá, peraí. Em Angélia, um orgulhoso e peculiar reino governado por castas de homens-pássaro, ok? Aconteceu uma tragédia. Que foi o quê? O antigo rei fora, eu não gosto da palavra fora, assassinado e o seu herdeiro, o pai de Hirukyo. Ô, Lourenço, isso aqui é plágio, viu? Eu posso te processar a qualquer momento. Meu personagem é Ukyo e eu descobri que tem um personagem chamado Urkel. Em algum lugar aí, eu tava vendo um filme e citaram o Urkel e eu falei já, putz. Agora na minha casa o plágio é complicado. Hirukyo Arpun é suspeito de adiantar a linha de sucessão das famílias. Eu não entendi essa aspas aqui, você entendeu? É porque, assim, ele é suspeito, né? Então, assim, para não dizer que ele tentou matar ou mandou matar o pai dele. Mas Eu é acho que dava para necessário. colocar isso, na verdade, em vez de colocar as aspas e ser mais direto. Ah, eu também acho. Então, as pessoas estavam suspeitando que o príncipe matou o próprio pai. Então, acho que Ele não é teria problema suspeito colocar isso, de não. patricínio e regicídio. É isso, né? Esse é o rolê. Tipo isso. Caramba. Não precisava das aspas, eu acho não. Ao mesmo tempo que os camponeses estão prestes a se revoltar por causa da grande pobreza que assola a casta mais baixa. Opa, é um livro sobre comunismo. Ao se ver encurralado por seus amigos, os filhos dos reis das outras três famílias reais se sente, tá, é os filhos, então seria se sentem, né? Incumbidos de provar não só a inocência de seu pai. Pera, fiquei muito perdido agora. Pelo que eu entendi, é os filhos do príncipe que é suspeito de ter matado o pai.
Primeiro Mas é porque ponto. tem outros. É, Então, é tá. os filhos dos reis, das outras famílias reais. Só que por que É. que eles se sentiriam incumbidos de provar não só a inocência do pai, mas de toda a sua família? Se são outros reis, se são outras famílias. Não é a mesma família. Tá, eu entendi. É o doidão que matou o pai, mas não matou. Ele tá sendo pressionado pelos amigos dele, que são de outras famílias reais. Sacou? Essa vírgula aí? Eu acho que assim, não tá muito claro mesmo. Sim, não precisa nem dizer muito, né, Lorena? Tá, ele vai explicar aqui. Eu não tô conseguindo ler o chat. Você lê, ô Bia? Você tá conseguindo ver aí, né? Tá, não, a Lorena falou que sempre foi Ryukyu. Eu disse faz isso há 15 anos, tá bom. São 4 famílias reais, é um reino bem peculiar. Ok. Mas ela não respondeu a nossa dúvida agora aqui, né, em específico. Mas de qualquer Mas, jeito. assim, tá confuso. Ó, inclusive tá aqui, ó. Eu fui burro, mano, não li. Ela falou que ela já mandou uma parte antes. Aí agora veio a do Hirukio. Bom, se ela já escreveu faz tempo, eu vou apoiar, porque tem o nome do meu protagonista junto ali, né? Então eu tenho que apoiar a obra. Mas assim, essa sinopse aqui, o que dá a entender é que a história é uma história bem clichê, né? É o moleque que estão acusando de ter matado o pai, mas ele provavelmente não matou e ele tem que provar que ele não matou. Essa parada é clichê o suficiente pra dar pra explicar o plot em uma linha e meia. Então eu acho que o resto da sinopse daria pra trabalhar outras coisas, porque tipo, toda a sinopse ela tá baseada em explicar que esse é o plot. Só que eu concordo contigo, tá ligado? Eu acho que não é nem que não tá claro, mas é que tipo não tá bem escrito. E aí você fica lendo e você não tem certeza do que você leu, aí você relê, aí você pensa e aí depois, foi o que aconteceu comigo, tá ligado? Depois que você relê e pensa, aí você. Ah. Ele quer provar pros amigos, mas foda-se os amigos. Eu quero que se foda os amigos dele, tá ligado? Eu acho que a proposta da história, do plot, o plot é fraco, porque é um plot clichê. Então eu acho que teria que ter outro sabor aí na sinopse pra atrair atenção. E pode ser esse rolê dos quatro reinos, né? Quer dizer, dos quatro Sim, sim, famílias sim, reais. Eu sim. acho que ela fez certo em botar essa citação. Mas eu acho que poderia ser colocado de uma forma diferente. Eu acho que assim, dá para você colocar essa ideia. Existem muitos livros que estão sendo lançados hoje em dia que têm ideias principais que elas são básicas, mas isso não vai fazer a história ser boa ou ruim, é É, como não, você vai sem trabalhar dúvida. ela na história. E aí, essa sinopse, ela trabalha só esse ponto. E eu acredito que seu livro tem muito mais do que isso, né, Lorena? Eu com certeza espero que tenha. Eu não tenho certeza, mas espero que tenha. E aí, é muito disso, da estrutura da sinopse. Então, o que que você pensa sempre que o leitor ele não pode ficar relendo a sua sinopse. Ele não vai ter o luxo que a gente está tendo em específico de tentar entender e colocar. Né? Na versão assim mais rigorosa possível, a gente não entendeu, pronto, segue, passa para outra. E é muito tenso. Eu quero apontar uma coisa em específico, que é se o protagonista for esse Yuki, eu, por favor, sugiro mudar de nome. Esse nome é absolutamente. É muito complicado. Esse nome é muito Eu complicado concordo. mesmo. A versão do Lucas, o livro dele, é uma versão até mais de boas, mas esses Mas tem ainda assim, H, eu considero o nome Ukiel péssimo. Ele não é nem um pouco comercial, ele é difícil de falar, nossa língua não encaixa direito. Então, sim, se eu sim. pudesse convencer o Lucas do passado a mudar o nome do protagonista, eu mudaria. Pensa sempre que são falantes de português. Seus leitores eles são falantes de português. Esse sobrenome é absurdo, tipo, não tem como, Me lembra sabe? Você tem Scooby-Doo o que sempre sobrenome, tá pensar ligado? nisso. Eu acho que por causa daquele episódio que tem o cara do arpão que se veste de mergulhador. Eu juro por Deus, mano, quando eu li Arpum, eu fiquei, pô, deve ser uma história de fundo do mar, tá ligado? Uhum. E aí não é a pegada, então, tipo, total. Ô, É, a é, gente junta é um perigo, tá, ô Bia? Porque a gente pegou o texto aqui, a gente tá lendo a sinopse não, já tem uns 15 minutos.
E a Não, Lorena, mas ela certeza que ela tá chorando já essas alturas aqui. O que não não, precisa. não, não tá, não, não tá. Mas é porque é aproveitando para contar para outras pessoas que estão pensando em escrever livros, eu acho que sim, quando você tem, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão, colocou Soluço, que Soluço não é. Ai, o filho, Mano, por né? que que o Klaus apareceu aqui no Discord? Que porra é essa, velho? Invasão. Não, uma hora vai só a conversa. E aí, o que que acontece? O soluço, ele tem um nome inusitado, não é um nome comum. Mas quando ele foi traduzido, esse nome ele funcionou para o universo que foi criado pela Sim, autora. E também ele é um nome fácil. Então ele foi traduzido de uma forma muito mais... ela foi interessante no resultado final. Então, assim, eu recomendo muito quando vocês pensarem na história, ainda mais que ela está criando o universo. sim. Poxa, vamos tentar nomes mais fáceis. Eu sei que essa história tem 15 anos, mas, Lorena, a gente está sempre aprendendo, né? Então, É, uma coisa nunca é tarde para você importante é criar um tipo, nome. a Lorena ela destacou aqui na nota dela, tá ligado? Ela reescreveu pra ficar próximo da Uhum. escrita atual dela. E quando rola isso, mano, você não publicou ainda uma história, eu acho que vale muito, muito, muito a pena uma oportunidade pra você aplicar não só uma evolução de escrita, mas uma evolução de conceito. Lá no Corvo, uma das coisas que eu tive que fazer foi mudar quase todos os nomes, porque os nomes eles não eram bons pra falar em português. O único nome que eu não mexi foi o do Ukiel, porque o nome e os outros que já funcionavam. Porque o do Ukiel aí é um pouco demais, né? Só que, tipo, o nome do Ukiel, mano, é péssimo comercialmente, entendeu? As pessoas chamam de Ukel, as pessoas chamam de qualquer outra coisa, porque a fonética dele não é boa pro português. E é uma coisa que eu, como escritor, fui amordaçado, porque eu já tinha publicado. Vocês não são amordaçados. Né? Até a Mary Enir, que é um nome mega tolkieniano, eu chamo a mulher de Mary o livro inteiro, porque eu também não podia mudar, mas Mary é um nome bem brasileiro. E aí o resto da galera Mais foi fácil. adaptado. Eu acho que, cara, precisa real, assim, é uma parada que a gente tem que se apegar muito. A nossa arte tem que ser brasileira até os ossos. Isso não quer dizer que a alta fantasia tem que ser em Copacabana, entendeu? Deixando claro, né? Só que, tipo, esse exemplo do Como Treinar Seu Dragão é perfeito. O moleque chama Soluço, tá ligado? É tipo chamar de menino maluquinho. Enfim, bora ler o livro? Bora. Quanto tempo que a gente já falou de sinopse? A gente falou de sinopse por 12 minutos e 45. Cacetada, cara. Bora. Harpoon 1. Hirukio Harpoon, acorde. Hirukio acordou em um sobressalto, de onde aquele furcata apareceu. Vamos ter que descobrir o que é furcata. Só se lembrava de ter se deitado para dormir na noite anterior e agora via livros. Livros por todos os lados. Um pesadelo literário no qual ele definitivamente não queria se prolongar. Vamos falar sobre esse começo de texto aqui. Na edição tá correto, travessão, pá, então. Você gosta desses começos de livro, Bia, que o cara começa tomando um susto e acordando, porque é bem comum também. Volta e meia eu leio alguma coisa que Sim. começa assim, né? Você acha da hora? Como é que tá a tua opinião sobre esse começo? Assim, levando em consideração o início de Em Diferentes Universos e o prólogo que você tiraria, tecnicamente Tiraria a Karina tá fácil. acordando. Tiraria fácil. Engraçado, tem muita gente que gosta do prólogo. Mas Não, é enfim. ótimo. A pessoa que gosta do livro, ela vai querer ler o quanto mais mais. Mas eu tenho que ser, eu sou o cara da faca. Não, não, mas eu falo suando. Mas assim, eu tenho motivo de ter começado por causa do prólogo, então foi uma continuação do que estava ali. Mas assim, sendo bem honesta, eu não sou muito fã, né, por mais irônico que possa parecer, de inícios em que o personagem ele tá acordando. Parece que você é como se fosse um jogo, que o jogo que o personagem tá acordando de Bom RPG. ponto, E aí você cara. vai para um momento e tal, e ele vai zerando o dia. Eu acho que assim, depende do que você vai fazer aqui na cena. Então, assim, pode não ser bacana pra mim, mas o que você vai fazer na cena pode me fazer calar a boca. Tanto sem pressão, Lorena, Eu mas vamos ver o que você vai queria, fazer. eu queria muito saber o que é um furcata no primeiro parágrafo. Isso, pra mim, é essencial pra caralho, assim. Tipo, Sim, é a sim. segunda coisa que acontece aqui. Essa frase aqui, pouco me importa, tá ligado? Aí o moleque acorda, ok. E aí a gente descobre que tem um furcata. Se eu não sei o que é um furcata, minha cabeça não consegue construir nada.
A próxima informação é pular para que tenha um monte de livro ao redor. Então, a imagem que se construiu na minha cabeça, ela já está incompleta. Porque eu tô vendo que ele acordou provavelmente de uma cama, ao redor dele tem um monte de livro, mas o que que é um furcata? Na minha cabeça tem um furão vermelho na minha cabeça que provavelmente nem é isso um furcata, entendeu? Então eu acho que saber o que é um furcata na ordem, agora que a gente tá tipo começando a história, é importante para construir a cena na cabeça do leitor. Ela explicou o que é um furcata? Não, ele não explicou, mas eu ia te dizer uma coisa que eu achei que era quando você leu no início, e o Klaus falou. Se Furcada tá em letra maiúscula, é o nome ou sobrenome. E assim, era provável, né? Mas é que é Porque de se onde fosse. aquele furcata. Tipo, ele denota que é uma parada, tipo um. Pode ser tipo, um título de soldado, por exemplo. Dá pra ser, tá ligado? Mas é que é aquele, tá ligado? É alguma parada, alguma criatura ou algum tipo de pessoa. Porque senão falaria de onde o Furcata apareceu. Você entende o que eu quero dizer? Não, eu acho que dá pra substituir ele por um sujeito. Ó. De onde aquele garoto apareceu? Ah, mas aí chama de garoto, né? Porque Mas o aquele garoto é o sujeito. Se denota. esse, o Furcata, for um nome, eu não, a gente tá tudo Pois teorizando é, no né? primeiro Se a gente parágrafo. lê mais uns dois parágrafos, deve explicar o que é a porra do Furcata. Tipo, talvez só dois, né? Mas assim, é um sujeito. Então, assim, eu não tenho ideia que é. Mas pode ser o nome de. Pode ser um ser, que aí também vira sujeito também, não sei. Pra mim pode ser um gato, mano. Qualquer coisa. Vamos lá. Então, Ser qualquer coisa. percebeu tarde demais que estava sentado, ok? Pois um encosto de cadeira bateu bem na sua nuca quando tentou se deitar novamente, onde, até um segundo atrás, achava ser sua cama. Acho desnecessário essa continuação, porque tipo, é meio óbvio, né? Se ele toma uma surpresa de estar sentado, é óbvio que ele achou que ele estava na cama. Com um gemido sofrido, ele soou as penas. Ah, é verdade, eles são pássaros, né? Eles são. Ah, furcata pode ser um tipo de pássaro. Vamos ver isso aí? Antes mesmo de descobrir na prática, eu vou pesquisar. Fur. Aqui, ó. Porra. Furcata. Porra. Ah! Não. O Klaus deu um spoiler pra gente aqui, que a gente não foi. É um peixe? Será que é um peixe? Tem umas corujas, né? É, mas ó, a coruja tá suindara. Tito furcata é a espécie dela. É, pode ser. Pode ser uma coruja. Tito furcata. Será que o nome dele é Tito? Porque, tipo, seria muito prático, né? O nome do cara é Tito e ele é uma furcata. Se ligou? Pode ser. Cara, tomara que seja isso, que ia ser muito legal. Com um gemido sofrido, eriçou as penas de sua cabeça ao massageá-la, à procura de um ferimento. Ainda bem que não. Ora essa, Angélia. Aí, ó, o nome é Angélia. Deve se envergonhar de ter um príncipe tão preguiçoso. Filhotes esses dias, continuou tagarelando o angélico macho que ele enfim reconheceu ser seu instrutor, senhor Luarel Furcata. Se o Luarel for esse bicho aqui, ó, o Tito Furcata, aí tudo fez sentido. Tudo se encaixa. Porque Não, ela, é um ela tá furcata. insistindo nos comentários dizendo é tudo pássaro. Aí ela tá certo, Lorena. É um Acreditamos em você. periquito. Tá, entendi. Então, aquele furcata é porque ele é uma espécie de pássaro. Tá tudo resolvido. Se a gente não Sim. fosse ignorante como a gente é e tivesse conhecimento sobre aves, isso não teria acontecido. Boa, amanhã eu vou ler durante 3 horas sobre pássaros. Eu acho ótimo. O príncipe dirigiu o rosto para ele, tentando focar os olhos meio cegos pelo sono. Como todos de sua família, Senhor Luarel tinha enormes olhos negros redondos, com leves olheiras e um pequeno nariz com uma curva para baixo. Um conjunto característico na sua cara, também enorme, em formato de coração. É, ele é aquela. Qual que é o nome daquele bicho mesmo, velho? Coruja. Aquela coruja Coruja. lá. Um cara. Ó, Lorena, eu já vou falar. Você perdeu a chance de chamar ele de Tito. Seria um nome extremamente brasileiro, extremamente fácil de falar. Você perdeu a oportunidade. Luarel Furcata, o Duque da Lua,
como os outros o titulavam. Ah, ok, isso aqui é só informação, né? Ah, eu esqueci de ler isso aqui, ó. Uma cara que o avaliava em cada movimento com aqueles ridículos óculos quadrados tão grandes quanto seus olhos, que em nada melhorava a antipatia que o garoto tinha para com ele. Aí falou aqui do título do Furcata, né? Para Hirukio, ele era Chatoel Fuinha. Ok. Só não o chamava por esse nome porque não queria escrever nada extenso e complicado em angélico clássico de novo. Só os deuses sabiam o que aquelas runas silábicas cheias de poréns faziam com a mente dele. O que esse porém está... Tá, o angélico clássico ser nome, eu acredito que seja língua, não faz sentido sem letra maiúscula. Você pode escrever em letra minúscula. É. Não tem problema, tá, Lorena? Mas toda vez que tá falando Luarel, nossa, me dá um nervoso. Eu também não tô gostando desse nome. Eu não gosto, Desculpa, mano. não. Chama de Tito, pô. Chama de Tito. Não, esse Chama nome. de Tito Nossa, e eu tô bota vendo nos que tem mais agradecimentos, nome né? complicado ali. Meu Deus, Lorena. Eu tô vendo só os nomes complicados. Jesus amado. Angélia, Esse é o nome de outro Isela. personagem da história. Pô, Nossa. mas tá me lembrando Titoel. muito. Tá me lembrando muito nome de Zelda, tá ligado? O universo do Zelda tem uma vibe desses nomes. Tipo. Não sei. Mas Luarel é bem estranho. Mas pelo menos ele é mais silábico. Pelo menos ele é mais silábico. Mas ainda assim. O Furcata mesmo também é um pouquinho pegado. Mas enfim, coisa normal. A gente bebe de fontes que tem esse tipo de nome, né? Mas temos que aprender. Uma risadinha fina nas suas costas chamou sua atenção. Princesa Rizela, repreendeu o duque. Uma dama não ri das desgraças dos outros. Hiro, que deve ser o Hirukio, né, na verdade. Hiro olhou para trás e viu outra Furcata, que ele reconheceu ser a jovem... Ó, como Furcata é um sobrenome e uma espécie ao mesmo tempo, tudo bem. Mas se o Furcata não for sobrenome, for realmente só espécie, aí seria minúsculo, né? Mas eu acho que é sobrenome, porque ele colocou o Arel Furcata. Então Eu acho acho que sim. sim, né? Inclusive, dá pra ver já que tem um pouco de nazismo aí, né? Porque é tudo raça pura. Não tem um miscigenado. Se um sabiá se interessar por uma furcata, Muito, já era. muito polêmico já no início, né? E nisso, já estamos em 20 minutos quase de análise, mano. Justo. Ó, que ele reconheceu ser a jovem princesa da família dele. O sorriso da fêmea morreu, com vergonha. E Hiru sentiu vontade de rir da cara dela, mas já estava levando bronca, então se controlou. Era uma fêmea de olhos quase tão grandes e negros quanto o outro, mas pelo menos as feições eram menos enfesadas e austeras. O queixo fino e o bico de viúva, formados pela coroa de peninhas cinza e douradas na cabeça, decoravam sua face. Eu não Tá. curto tanto Lorena, assim, tanto personagem tão rápido, né? É porque o que acontece? Lorena, o que você quis dizer com feições enfesadas e austeras? O que significa isso na prática? Porque, de novo, você coloca duas palavras jogando para o leitor que são subjetivas. Então, tipo, para quê? É melhor você explicar o que você está querendo dizer. Isso, se de fato for relevante logo de cara, né? Porque você está fazendo a descrição de uma personagem que ela não é nem o Hiru, que é o protagonista da história, e nem o cara que chamou o Hiru no início, que é o... Esqueci o O nome dele. Luarel. Luarel. Então, assim... De novo, aquele negócio que o Klaus colocou no grupão sobre as palavras, o que ela quer dizer, o que nunca jogou Angry Birds. Não, eu tô perdendo. Perdão, eu não tenho absoluta ideia Tem uma sobre furcata no Angry expressões de Birds? pássaros. Eu não tenho ideia. Eu preciso pegar os adjetivos de descrições de pássaros e estudar também. Nossa, eu tô devendo. Tem uma Mas coisa eu acho aí, sim, justamente levando... nessas palavras aí que você falou, que teve uma leitora crítica uma vez que me apontou uma parada que é muito, muito da hora sobre esse menos que vem antes do enfesadas e austeras. Porque o que ela tá fazendo nessa frase é negar o enfesadas e austeras.
E se você vai dizer que algo não é de certa forma, normalmente quer dizer que você não precisaria dizer isso. Porque por que que você está usando texto para dizer que algo não é? Tá ligado o que eu quero dizer? E eu levei aquilo muito em consideração. Óbvio que tem vezes que a gente vai querer negar algo para trazer uma sensação, mas quase sempre é uma parada legal da gente cortar, tá ligado? Então, tipo, as feições dessa porra dessa mina aqui, quem que é o nome dela mesmo? Princesa Rizela. A Princesa Rizela, ela não é enfesada e austera. Então, como que ela é? Tá ligado o que eu quero dizer? Eu quero saber como ela é e não como ela não é. E aí o enfesado e austero já vai pro caralho. Já mata isso. E ela é viúva, claramente, né? Porque ela tem bico de viúva. O que é um bico de viúva? É um bico fino, porque come menos, porque tá triste? Deve ser uma questão técnica de pássaro, né? Vamos pesquisar. Mas aí agora eu fico na dúvida, queixo fino. Então, nesse caso, tem que misturar as coisas, né? Porque o pássaro ele não tem queixo. Mas na versão pássaro, o homem tem queixo. Então, como esse ser, ele vai ser tipo aquele. Não sei se tu assistiu o Castelo rá tim tem um pássaro que ele é meio homem. E aí ele tem queixo, aí talvez seja isso. Não sei. Eu acho que é isso, Super mano. referência agora. Ó, e aí a referência, ó, bico de viúva, é essa parada aqui, ó, trazendo cultura pra gente, mano. Você sabia Nossa. disso? E a Não. furcata, ela tem bico de viúva mesmo, olha aqui, ó. Olha o rostinho dela. Nossa. Tá vendo? Ela tem bico de viúva. Hum. Ela trouxe uma referência do nosso mundo pro mundo pássaro. Do cabelo, que a gente nem sabia que existia. Incrível. Incrível. Aqui a gente tem que dar o mérito. Tal. O Klaus está falando aqui, ó, que ela está negando algo que remete ao primeiro Furcata. É como se ela fosse avaliando as feições aos poucos e se ambientando. Tá, deixa Mas é eu que o Hiruko ele já tá considerar. ligado em quem que são essas pessoas. A gente que não sabe. E continua sendo um rolê, tipo, eu entendi que ele tá se referindo ao outro personagem. Mas é que o outro personagem, ele mal e mal foi apresentado, a gente já tem uma negação dele pra criar provavelmente a antítese, né? Pra falar que a Rizela, ela é a antítese do Luarel. E tudo bem você fazer isso, mas eu realmente acho que quando você nega algo é melhor você fazer diferente. Ou só não falar aquilo. Trazer uma forma um pouco mais direta, um diálogo, alguma opinião do personagem que pode agregar mais a ele do que só negar algo que é do outro. Não que seja errado sempre, né? Mas é uma Eu consideração que acho eu que realmente não quero se assim, levar muito a levando sério. em consideração que é literalmente a primeira página da história, fazer descrições assim trava muito o texto. Sim, sim, a gente tá com um texto travado aqui. Isso é uma parada que eu ia levantar um momento ou outro. A gente tá numa cena que na minha cabeça ela não tá nem um pouco clara. Eu não entendi aonde no mundo se posiciona o personagem, como ele tá, o que tá ao redor dele. As coisas estão explodindo de repente na minha frente. E talvez tenha sido a intenção, porque o Hiruki ele acordou do nada, e aí ele tá cercado de livro, tem um furaca na frente dele, um furaca atrás dele, e a gente tá com essa sensação desnorteada. Mas eu não acho que é a melhor experiência para um leitor começar uma história. Ele começar desnorteado, louco, perdido. Ainda mais com uma sinopse mais ampla. O que eu gosto de sinopses amplas e tal, mas. Não amplas, curtas. Mas. Eu acho que Sei assim, lá, Lorena, cara. se eu fosse te dar uma dica, assim, logo de cara, eu não colocaria descrições no início, apesar de que são interessantes. Eu colocaria pequenos elementos que dessem a entender que os personagens têm misturas com pássaros. E com o tempo você vai dissolvendo isso na história. Na verdade, o leitor ele Porque já é sabe um isso, livro de. né? A capa já diz, a sinopse já diz. Sim, sim. Mas levando em consideração, tipo, por exemplo, você pega esse livro no e-book, você já perde a sinopse. Se você não colocar a sinopse, o leitor ele já pula ali e vai para o capítulo 1. Mas mesmo assim, eu acho que é muita coisa e eu não. E realmente, o que está acontecendo na cena? Quando você passa muito descrição e pouca ação,
o seu leitor dá ideia. Beleza, a gente está sentando, conversando, destrinchando, mas a atitude dos personagens, a ação dos personagens, ela se perde no meio de tudo. Então, por exemplo, em vez da gente sentar e entender que um tá, sei lá, acordou no meio de livros bagunçado, mas, poxa, era da formatura dele. E aí ele chegou e tinha o Arel e a menina, e ela começava um alvoroço, e ele disse, não, mas eu tenho que ir pra minha formatura. Então você tá dando um objetivo pra cena, de alguma forma, tô inventando agora as coisas, para que o leitor ele entenda o que está acontecendo de uma forma melhor. Quando você só joga assim aos poucos, fica muito difícil, ainda mais com as informações, o que está acontecendo e qual é o objetivo dessa cena. Então, era que eu estava dizendo lá em cima. Tem muita informação logo de cara e acaba virando aquele prólogo que o Lucas vive comentando de tipo, ah, você está explicando sobre o universo, mas ela ainda não está explicando sobre o universo. Mas ela está contando detalhes sobre os personagens que, de uma certa Ela forma, tá dá introduzindo os características personagens, né? É uma introdução de Sim. personagem, concordo contigo. Eu acho que o relevante é a gente lembrar que a gente tá contando uma história e não fazendo uma ficha de personagem pro leitor ler. O fio central que leva o leitor do ponto A ao ponto B é a história. E qual que é a história que a gente leu até agora aqui? O cara acordou e a gente tá vendo como é que é a cara das corujas. Isso é um problema? É, porque a gente já podia saber qual é. Por que ele acordou nessa cadeira? Por que ele tá com os livros ao redor e tal? Concordo, concordo. Cara, já tá muito longo isso aqui. Vamos ler pelo menos. Deixa eu dar um corridão até o final dessa segunda página aqui e aí a gente fala sobre tudo. Dá um geral. Porque Tá senão a bom. Lorena não vai ter nada de leitura. Peraí. Gisela olhou para a mesa entre o Duque e o Príncipe e piscou. Curiosa. As linhagens reais de Angélia? Mas tio, já vi o senhor revisar essa lição 2 vezes. E assim farei por 1000 vezes, se este preguiçoso dormitar em todas elas. O senhor Luarel fixou novamente os olhos no único que não tinha cara de lua, Hirukio. Tem 3 pessoas só no lugar. Hirukio sentiu vontade de encará-lo de volta e o enfrentar de asas abertas. Mas não tinha nem moral, nem autoridade, nem força de vontade para isso no momento. Repita a lição, Arpun, ordenou levantando a voz em seu tom de orador. Hirukio se deu o direito de bufar, esfregar a cara eriçando as penas do topete, antes de se levantar e erguer as costas. Agitou as penas desalinhadas das suas asas cinza escuro e brancas novinhas em folha. Ele comprou ontem. Respirou fundo e recitou, usando sua melhor voz de oratória. 4 são as famílias da casta branca. Aí, ó o prólogo aí. Harpun, Peregrin, Aquila e Furcata. Aí, ó, é sobrenome mesmo. Angélia determina, juntas devem governar. Força, poder, justiça e sabedoria são seus ideais. Tá, o Harpun é a força, ou seja, ele é o burro da galera, né? Mas apenas uma coroa há de existir. Então, em um ciclo, todas deverão ao trono assumir, e assim será até o mundo acabar. É tipo um avatar. Hirukio deu uma pausa para respirar. Isso é tudo. Parece história do Dr. Seuss, né? Rima. O Duque da Lua semicerrou os olhos e Hirukio sorriu. Adorava quando não dava o gostinho da vitória para aquele cara amassado a 4 olhos. O Furcata, instrutor, se ergueu em sua cadeira. Adequado, disse por fim. E olhou para a outra, Rizela, que estava quieta, esperando sua vez. E o que a senhorita deseja, minha querida sobrinha? Que enrolação, cara. Eu não gagueje, querida. Pense primeiro. A garota suspirou e respirou fundo antes de falar. Bem, é que vim devolver os livros que peguei emprestado ontem. Ela entregou 2 livros para o tio, colocando-os em cima da mesa. Eram ambos em capa de couro tingido e tão grossos quanto o punho de um Harpun adulto. Cara, isso aqui deve ser uma espécie, né? Já que o Furcata é uma espécie... O que é isso aqui? Ok, vamos descobrir na prática, né? Hirukio leu os títulos pintados de ouro nas lombadas, lendas e contos das antigas eras, e a revoada dos dragões, ok? Pareciam legais, mas somente um Furcata para ler isso tudo em uma semana. Estes livros de novo, criança, é a 3ª vez neste mês que os recebo de volta. Qual o problema? São os meus prediletos.
Devia passar menos tempo com essas histórias e mais com os livros de matemática financeira que passei para ti semana passada. Concordo com o Furcato, Nossa, é lamento a palavra, Bolsonaro. né? Ok, não concordo mais com ele. Mas esses eu já fiz, sem falar que história é muito importante. Hiruki não conseguiu mais prestar atenção na conversa dos dois. Estava ocupado olhando suas próprias mãos, finas e longas, as garras ainda em processo de crescimento. Cara, o moleque tem TDAH, mano. Como um Harpoon ainda jovem e recém-penado, ainda não era forte o suficiente para manejar um pesado arco longo ou segurar uma espada bastarda. E até estava atrasado nesse quesito. Mas um dia seria tão forte quanto seu pai, o chefe da família, Lutiel Harpoon. Ou assim esperava, pois sabe-se lá, Angélia, quantas vezes já fora chamado de menor de ninho ou de peso-pena pelas costas. Hirukio ouviu o que eu disse, era a voz de sininhos de Rizela, fina, rápida e que ecoava em salões vazios. Hã? Como? Ele realmente se perdera em pensamentos de novo. Ambos os furcatas suspiraram. Eu disse, continuou a jovem fêmea, paciente e monocórdia, que seu treino de voo foi adiantado para 1 hora antes de Fenon estar alto no céu. Seu pai assim ordenou. Realmente tem bastante nome aqui. Hirukio assinou com Hirukio assinou com a cabeça. Tudo bem, vou aparecer. Comunique a eles que a mensagem chegou ao seu destino, sobrinha, disse o Sr. Luarel. Assim a culpa da ausência, 3 pontinhos. Agora fica aí a pergunta, Ana Andrade. Resumo. Ah, é pra eu falar o resumo agora? Resume aí o que você achou, porque esse é o trecho que a gente vai ler, vai ser até aí. Já vai dar meia Tá, hora. além de tudo que a gente já falou, porque eu acho que nada mudou em relação ao que a gente estava falando, eu acredito que acontece. É a primeira cena. Então, a primeira cena do livro, ela realmente precisa chamar atenção. Ela realmente precisa, ainda mais que, eu não sei, Lorena, se tu sabe, mas isso é uma vibe bem infanto-juvenil. Não é nem IA, é infanto-juvenil. Então, estudar mais sobre como tu vai desenvolver e cortar todas as palavras difíceis aqui. Teu público Todas. não é esse mesmo, sabe? Não faz sentido. E o quanto mais ordem direta das frases forem, muito mais fácil vai ser. Porque às vezes fica travado, ainda mais os parágrafos, que são os momentos em que você desenvolve. Nossa, tem frases aqui que estão longas, estão com 4 linhas, 5 linhas. Então, para fluidez, ainda mais o teu leitor sendo jovem, é mais fácil. Essa não é a primeira cena do livro. Ah, beleza. Mas mesmo assim, não acho que Ué, seja uma mas, cena que eu colocaria assim. Por que essa cena tá mas é a aqui? primeira cena do Harpoon, então, se tá Harpoon 1, pô. Então, o que que essa cena serve de conexão para alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa depois? Então, assim, quando você está escrevendo uma história, você amarra. Na verdade, assim, a grande questão é se era sobre tem uma vibe meio aventura, né, para tentar descobrir de quem foi o assassinato e tal. Então, como é que vai acontecer isso? E no primeiro momento a gente está nesse texto, tá? Eu não vi o outro, né? Então eu não lembro. O que está acontecendo aqui que vai fazer de diferente na história? Vai empurrar para a história continuar. Eu não gostei dos nomes, eu vou ressaltar aqui, de verdade, ainda mais sendo do seu público, sendo jovem. Qualquer leitor crítico ele vai falar isso, com certeza, não é algo que surreal. E, enfim, mas continue escrevendo. A grande parada, além de tudo que você falou, e aí eu reforço, porque você não falou nada que eu discordo sobre o texto, mas uma grande questão é que existem 2 problemas. Se é o primeiro capítulo do personagem e o personagem é para ser o protagonista, ele é um capítulo fraco de apresentação de história. Se não é o primeiro capítulo, e sim um capítulo que tá, tipo, sei lá, mano, primeiros 30% do livro, ele parece ser um capítulo que ele tá baseado, ele tá com referências que não são boas referências. Por quê? Ele passa uma sensação de obras que eu já consumi, onde
você tem um espaço de tempo muito grande querendo passar para o consumidor o que é o personagem. E toda essa cena, pra mim, ela tem um objetivo só, que é explicar o personagem, os personagens. Que é explicar quem que é o Hirukel, quem que é o Laurel, quem que é a Rizella. E se você tem um capítulo, uma cena, algo assim, que o único objetivo é você explicar como um personagem age, já está errado. Porque tudo que você escreve precisa guiar a história para algum lugar, que é o que a Bia já falou. Quando você explica o personagem, complexa ele, você vai fazer isso durante a tua escrita. Ele não é a parte central. Então você não vai ter um capítulo para demonstrar que o Hiruka é preguiçoso e para demonstrar que os Furcatas são inteligentes. Isso já vai estar intrínseco em como eles falam, em como eles agem na história. Você tem que contar a história, e enquanto a história está sendo contada, nas interações entre personagens e decisões que eles vão tomar para andar a história, a gente vai aprender tudo isso. Então, essa cena não sendo a primeira, ela é um problema porque aqui a gente já deveria estar careca de saber o plot. A história já deveria estar andando. É menos difícil de justificar. Se fosse um prólogo, é o que eu falaria. Como prólogo, joga fora, porque foda-se. Isso tudo você pode desenvolver durante a história. Se for a primeira aparição do Hirukel, você está dedicando todo esse espaço a explicar o protagonista. E isso continua sendo a mesma coisa que eu acabei de falar. Não tem porquê você faz isso diferente. Conte a história pra gente. E é isso. E eu quero reforçar uma coisa que a Bia falou, do infanto juvenil, das palavras, tá? Tem que reescrever para a forma de contar a história ser mais simples. Isso não é uma coisa exclusiva de infanto juvenil. É uma parada que ela é cada vez mais urgente. Se a gente for fazer uma obra tipo Tudo é Rio, da Mina Madeira lá, aí a gente trabalha com uma narrativa que tenta elevar a arte a um novo nível patamar. Quando a gente fala de literatura comercial, que é tudo que a gente vai avaliar aqui nessa live em toda a história da humanidade, a gente sempre vai buscar a simplicidade máxima. Chamar o leitor de burro na simplicidade pode gerar problemas em Young Adult e em literatura adulta. Então cuidado, né, para não explicar algumas coisas meio absurdas. Mas no geral, com o público consumidor que a gente tem de todas as idades atualmente, consumindo a rede social que a gente consome, a gente precisa dar uma baixada na régua para conseguir competir comercialmente. Então, mesmo que não seja um infanto-juvenil, aí vão ter outros problemas, mas sendo um infanto-juvenil tem que diminuir a complexidade narrativa, complexidade de palavras, escolha de palavras. Mas para todo mundo eu acho que é importante a gente repensar isso. Reler os nossos textos e pensar, uma criança de 8 anos entenderia isso? Ela não tem que gostar, porque ela não é público-alvo de tudo. Mas ela entenderia essa cena? Eu acho que é um bom ponto para a gente partir baseado em conhecimentos de outras áreas que eu estou trazendo. E é isso que eu tinha para dizer, ô Bia. Você está satisfeito com o que você falou ou você quer agregar alguma coisa? Sim, na verdade, eu só ia acrescentar que tem uma. Eu não vou fazer referência dela aqui, nossa, mas enfim. Em Harry Potter, no primeiro livro, tem a cena em que eles apresentam os personagens. E é literalmente um parágrafo em que eles dizem Fulano, Cicrano, Beltrano, pá. E depois eles desenvolvem cada um. Então, isso é na prática quando você tem muitos personagens e você vai jogando eles. Isso sem contar que todos os personagens lá, eles são bruxos, mas eles têm feições comuns, né? Então, você vai dizer que um é loiro, um é baixinho, um é mais não sei o quê, mais posado e tal. Mas essas descrições, elas de fato, na prática, realmente iria jogar durante a narrativa. Então, em alguns momentos em que coloca mostra a cena do espelho, ou a cena do povo se pegando, como é que funciona a pele. Isso tudo faz com que você... Caralho, mano, tu não consegue pensar em putaria, mano. Que isso? Não, isso aqui vai ver uns pássaros se pegando, velho. Não pensei nisso, não. Pássaro, inclusive. Tipo, esse aqui é um bico e esse aqui é um bico. Eles se beijam assim, tipo, de encostar bico com bico? Não sei, Lorena vai ter que responder agora, porque eu não tenho a mínima ideia. Mas eu estava pensando enquanto aqui estava a cabeça funcionando, eu ainda estava assim, visual. É claro que você estava.
É claro que você tá. Desculpa Eu interromper. vou fazer uma pausa bem rápido para encher, porque o meu copo esvaziou, gente, porque tava Tá bom. furado. Volto já. Vai lá. E só reforçando o que a Bia já falou, Lorena, lógico, você é uma ótima escritora, continue escrevendo, tá? Que isso não te desmotive. É importante levantar essas questões pra gente evoluir.